terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Até aqui, irmãos. Amém. Querida Irmandade, de todos os profetas do Velho Testamento, que Deus se usou para deixar algum escrito, Isaías é o profeta que mais falou da pessoa do Senhor Jesus, do seu nascimento, da sua vida, e também do plano de salvação, e até mesmo lá no capítulo 53, da sua morte, que foi uma descrição precisa, irmãos, dos seus últimos momentos. De modo que Isaías, que viveu 6 séculos, 600 anos aproximadamente, antes de Jesus ter nascido na manjedoura, viu os dias, irmãos, pela fé, pela revelação, e escreveu coisas maravilhosas, irmãos, proféticas, a respeito do Salvador e do plano da salvação, e aqui nestes poucos versos, a respeito do seu reino, que, como diz aqui, do seu principado e da sua paz, não haverá fim, porque é eterno. Glória ao nome do Senhor. E no início ele diz que a terra, na verdade, Deus permitiu que fosse angustiada, que fosse entenebrecida, que as trevas tomassem conta, permitiu que fosse envilecida, quer dizer, se tornasse vil, perdesse o valor, mas depois, irmãos, tudo mudou. A luz raiou, também o enobrecimento veio, e lá numa região tão inóspita, que pertencia às antigas tribos de Naftali e de Zebulão,
Irmãos, que nos dias de Cristo era a Galileia dos gentios, dos povos, das gentes. Ali mesmo, irmão, naquele lugar tão inóspito, apareceu o Senhor pregando um reino que não terá fim. Glória ao nome do Senhor. E o povo que estava na região da sombra da morte viu a luz e foram os primeiros a entrar neste reino eterno. Irmãos, a terra que perdeu o valor, que se envileceu, também é este ser humano, irmão, que veio do barro, veio da terra, é terra o nosso corpo. E pela queda no pecado, perdeu o valor, perdeu a nobreza. E entrou nas trevas, na baixeza e no pecado. Mas vindo Cristo, iluminou, salvou e convidou para fazer parte deste reino eterno. E nós tivemos, irmãos, na nossa geração, agora no nosso tempo, porque o plano de Deus é de geração em geração, irmãos. Nós não podemos entender as Escrituras como sendo alguma coisa lá do passado, para uma época, para um tempo. Ela era para as gerações daquela época, mas tudo se repete em cada geração. E conosco esta mesma obra, irmãos, está agora sendo realizada. Jesus Cristo dentro de nós, irmãos, tomando crescimento para que chegue à estatura do varão perfeito. O homem exterior se envelhece e se torna decrépito, mas o homem interior, Jesus Cristo em cada um de nós, a cada dia se renova, se robustece, até que chegamos, irmãos, ao plano perfeito de Deus e termina a nossa missão nesta terra. E aqui, irmãos, o profeta dizia: ele veio para quebrar o jugo que pesava sobre a humanidade, sobre esta terra, este tabernáculo terrestre que se tornou vil, envelhecido, sem valor. Mas ele veio quebrar o jugo, a canga do inimigo, do pecado que pesava sobre nós. A vara do reino da morte que nos feria foi quebrado. O cetro do opressor foi tirado. E o Senhor desbancou o reino da morte e das trevas e estabeleceu um reino eterno. E este principado, este reino, está sobre os ombros do Senhor Jesus. Então, irmãos, a alegria anunciada por Isaías é a alegria que esta palavra anuncia para nós nesta noite, irmãos. Um menino nos nasceu. Quando nasceu aquele menino na manjedoura, raiou a luz e abriu a porta da graça, irmão. Ou começou o plano que a abertura da porta da graça foi com o derramamento do seu sangue. Mas quando o menino nasceu, já raiou uma luz, já veio a esperança. Um filho se nos deu. Quem é que deu o filho, irmão? O Pai, nosso Deus, deu. Por isso é dado, é graça. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome são estes: maravilhoso, porque não há maravilha maior do que o plano salvídico, irmão, o plano de salvação. O nome do Senhor é conselheiro, porque é Ele que nos aconselha nas horas mais difíceis.
Quem inspirou o servo de Deus para os conselhos que ouvimos há pouco? É o conselheiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E bem-aventurado quem se guia por este conselheiro. É Deus forte, pois Cristo era o Emanuel, Deus conosco. Pai da eternidade. Irmãos, a geração de um ser vivo, seja do reino vegetal ou animal, mas vamos pegar até mesmo, perdoem a comparação, no nosso caso, como é que vem a vida de um ser humano? Precisa haver uma semente que, no caso, irmão, nós temos a origem paterna e materna, e precisa ser recebido por aquilo que vai ser fecundado, no caso, o óvulo. A vida eterna em nós, irmão, por isso Cristo é o Pai da eternidade. Ele é o Verbo, é a palavra. E a palavra tem que cair na nossa alma. E havendo a fecundação, germina e começa a crescer no nosso interior. O homem salvado, o ser salvado, o ser interior, irmãos, que o exterior, esta carne, perecerá, mas dentro de cada um de nós se forma a salvação. E Ele é o Pai da eternidade, porque crendo na palavra e recebendo-a por fé, ela fecunda e gera no interior de cada um de nós a eternidade, porque o reino dele não terá fim. Então diz aqui a palavra, ele é o príncipe da paz. E do incremento deste principado, quando ele incrementa em cada um de nós, pela fé, pelo crer, gera a eternidade que não haverá fim. E este reino vai se firmar e vai se fortificar desde agora, de quando o plano foi revelado pela fé a Isaías, e para sempre. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Este mesmo reino sem fim, que o irmão, a irmã, quem está ouvindo, e até mesmo testemunhado desta graça, que pode se considerar como nada, e o inimigo, o plano dele é soprar no ouvido: você não tem valor, você não vai se salvar, você não vale nada. Como Deus deu nos conselhos, ele continua com esse trabalho, e o homem se sente envilecido, vil, sem valor. Mas Cristo veio enobrecer. Nobre é quem faz parte da nobreza, e a nobreza pertence à realeza, e Cristo veio trazer um reino. Então, se o inimigo soprou na mente de alguém: põe fim na tua vida, você não vale nada, a palavra diz o contrário. Ainda que alguém foi envilecido pelo inimigo, pelo adversário, a luz raia na tua vida e te enobrece para o reino eterno. Nos dias de Daniel, irmãos, Nabucodonosor era o imperador, e o império babilônico foi o primeiro grande império que tomou conta do mundo conhecido da época. E Nabucodonosor teve um sonho espantoso, mas quando acordou, ele lembrava que tinha sonhado, mas não lembrava o que tinha sonhado. E ele chamou os magos, os astrólogos, os sábios, os adivinhos, e disse: eu quero que vocês me digam o que eu sonhei esta noite, porque eu tive um sonho impressionante,
um sonho que me causou um espavento, mas eu não me lembro do sonho. E eles disseram: rei, que é isto? Conta-nos o sonho, e nós daremos a interpretação. O sonho me escapou, não lembro. Lembro que sonhei, lembro que é importante, e foi mesmo, irmão, foi por Deus, era um plano de Deus, e nós fazemos parte deste plano, um plano eterno, glória ao nome do Senhor, um reino, como diz Isaías, que nunca terá fim. E ali o rei, ele era imperador, irmão, de um poder, de uma autoridade, enfim, eram autoritários mesmo, enfim. E ele então disse: se vocês não me disserem o que eu sonhei, eu vou matar todos os sábios de Babilônia. E Daniel estava, porque veio o mocinho, prisioneiro de Jerusalém, lá de Judá, irmãos, e como era um homem sábio, e que foi também criado em toda a ciência, toda a literatura, ele era contado entre os sábios, e estaria na conta de quem ia morrer. Mas ele era amigo do capitão, que era o comandante de tudo ali, e o rei tinha dito: passa a ordem que vão morrer todos se não me contarem o sonho. Então Daniel falou com o seu amigo: peça um tempo ao rei, aguarde um tempo para executar a ordem do rei, deixa que eu vou orar a Deus. E entrou onde morava com os companheiros, irmãos, Ananias, Misael e Azarias, e disse: nossa vida corre risco, vamos buscar de Deus, o Deus do céu, que revela segredo, que ele revela para nós o sonho do rei e também a sua interpretação. E assim oraram. Passou dias. Irmão, quem sabe passou pela mente de alguém: os irmãos estão mandando orar, os irmãos estão falando para ter fé, mas os dias estão passando. Estão mesmo, irmão, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Mas a tua oração não está perdida, a tua fé não é vã no Senhor. O tempo está passando, mas o dia da realização da obra do Senhor está chegando. Glória ao nome do Senhor. E numa noite, Deus deu para Daniel o mesmo sonho que havia dado para Nabucodonosor. E amanhecendo o dia, estava muito claro na mente de Daniel, e Deus deu também a revelação. E ele chamou os companheiros: vamos agradecer a Deus. E agradeceram a Deus, e mandou que preparassem o rei, e na hora certa ele compareceria. E compareceram ali, irmãos, todos, porque se Daniel não satisfizesse o que o rei queria, era a hora da execução de todos. Mas Deus, irmão, ele aparece na hora certa, e na hora que parece a última hora, é a hora do operar do Senhor. E Daniel disse: rei, tu estando dormindo na tua câmara, em tua câmara de dormir, foi-te revelado, foi-te dado um sonho, e este sonho veio de Deus, porque é um sonho para muitos anos. Irmãos, o sonho era o plano de Deus que está acontecendo até hoje. Ele disse: tu, ó rei, viste nas visões da noite uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata, o tronco de cobre e as pernas de ferro, e embaixo nos dedos dos artelhos, parte ferro, parte barro. E vendo aquela estátua,
da montanha, da pedreira, sem ninguém cortar uma pedra, um bloco, porque para cortar, irmãos, os grandes blocos das construções antigas, eram dias de trabalho dos escravos, serrando. Mas uma pedra sem mãos e sem ninguém cortá-la, foi cortada, apareceu, e veio, e bateu nos artelhos e nos dedos da estátua, e começou a virar pó, uma implosão, irmão, e as pernas viraram pó, o tronco virou pó, o peito virou pó, a cabeça virou pó, e aquela pedra permaneceu, e o pó do que restou da estátua, veio o vento, soprou e levou, e desapareceu, mas a pedra permaneceu, e começou a crescer, e foi crescendo até tomar conta de toda a face da terra. E o rei ficou atônito: é isto mesmo que eu vi. E o que significa isto? O significado, homem nenhum da terra saberia, mas o Deus do céu é revelador de segredos, e ele revelou o significado. A cabeça de ouro és tu, Nabucodonosor, e o teu grande império, o peito de prata, será um outro império que virá após o teu, e depois de algum tempo o sucederá um outro do bronze ou do cobre, e depois virá um outro do ferro, as pernas, um outro império que dominará o mundo. E nos dias desses imperadores do ferro, a pedra virá um reino diferente, que não é reino humano, é um reino que durará a eternidade. Os reinos da terra viram pó no esquecimento da bruma do passado e desaparece, mas o reino que virá nos dias dos reis do ferro, do reinado de ferro, ele virá sem mão, sem toque da cabeça ou da mão humana, se estabelecerá nesta terra e crescerá e ocupará toda a terra, e esse reino nunca mais terá fim. Irmãos, Daniel viveu, e o reinado dos babilônios, não precisa ser grande conhecedor de história, sabe que o reinado babilônico, irmãos, foi a cabeça de toda a estrutura da sociedade humana, das filosofias, da escrita. A escrita cuneiforme começou, irmão, as primeiras escritas em Babilônia. A base da sociedade se organizar começou por Hammurabi, que fez um código de ética e de direitos, com penalidades, tudo como uma cabeça que pensa. Foi no reinado babilônico que originou das coisas concernentes a esta vida, dos principados humanos, dos reinados humanos, daquilo que é da terra. A organização começou lá, como começa na cabeça. Depois de Daniel, cerca de 100 e poucos anos, foi o reinado, o Império Medo-Persa, que na verdade eram os medos no norte e os persas mais ao sul, mas se uniram, era o peito e os braços de prata, e realmente, como se tem dois braços, foram dois povos muito grandes e fortes,
a Média e a Pérsia, e formaram o império que dominou o mundo. A união, a força, os braços, e viveram por 200 anos comandando o mundo. Mas capitularam sob os gregos, que era o reinado do cobre ou do bronze. E os gregos trouxeram também para essa estrutura humana a filosofia, as artes, os esportes. Por isso, o tronco mais embaixo. Mas também os gregos terminaram, irmão. Tudo vira pó, o que é humano, o que é da terra, o que é da mente, do coração, das pernas, dos braços humanos, tudo termina e vira pó. Mas o reino da pedra fundamental, da rocha eterna, glória ao nome do Senhor, esse reino não terá fim. Sucedendo os gregos, vieram os romanos, o Império Romano, conquistando a base do ferro, o elmo na cabeça, a couraça, a espada. Glória ao nome do Senhor. 2 pernas. Por quê? Uma perna baseada em Roma, outra perna baseada em Constantinopla, o reino romano do Ocidente e do Oriente. E Deus revelou, nos dias destes reis, a pedra virá. E quem lê o início do Evangelho de Lucas vai encontrar, nos dias de César Augusto, imperador romano, houve um censo para se fazer o recenseamento, uma ordem, um decreto, para fazer o censo. E José e Maria tiveram que vir na cidadezinha de origem deles. E um menino nos nasceu. Um filho de Deus se nos deu. E a pedra veio, irmão. Diferente de todo o raciocínio humano, diferente de toda a mentalidade, de todas as armas. Os braços são armas, irmão, as forças, diferente de toda a situação da filosofia humana, ou da força da corrida do ferro do Império Romano, e tudo que o homem tem, irmão, tudo vira pó. Glória ao nome do Senhor. Mas aquele pequeno menino, aquele filho que foi dado, veio como uma pedra fundamental, a pedra inicial de um reino eterno. E o importante é que o crescimento deste reino ainda está chegando às partes mais extremas da terra. Mas chegou a ti, chegou a mim, chegou a nós, irmãos. E fazemos parte deste reino. Somos pedrinhas, somos alguma parte desta construção eterna. E ainda que o inimigo tenha posto no coração, na mente de alguém, você não tem valor, você é vil, o Senhor manda esta palavra. Foi mesmo a terra envelhecida, mas agora ela é enobrecida. O Senhor, nos chamando para a sua graça, nos enobreceu, fazendo parte deste reino que durará a eternidade. Então Paulo, na carta aos Efésios, salvo erro, no capítulo 2, ele diz assim, porque os Efésios também eram irmãos fora dos judeus e não estava ainda no reino. E ele dizia, vocês antes não eram povo,
mas agora sois povo de Deus. Vocês eram forasteiros, mas agora sois participantes e membro da família de Deus e concidadãos dos santos no céu. E a palavra é esta: servo de Deus, você faz parte deste reino que nunca terá fim. Se você veio aborrecido, ou se você está onde estiver, como combatido pela seta do adversário que te achou, dizendo você não tem valor nenhum, a palavra te diz diferente. Você é nobre, não é estrangeiro, é povo de Deus. Você é nobre porque faz parte de um reino que nunca terá fim. Você faz parte da família de Deus. Você vai viver a eternidade. É a palavra, irmãos, é a palavra. Glória ao nome do Senhor. Se alguém pensava diferente, volte pensando na grandeza da obra de salvação, que a luz também raiou em ti, e o Senhor, pela sua palavra e pela sua obra de salvação, te faz participante deste reino que durará a eternidade. É a palavra. Deus seja louvado.